Tudo bem. Então, dando segmento aí na programação, queria falar primeiramente, sejam bem-vindos, obrigada por estarem aí com a gente. O Vinícius é CEO da EasyJur. A Exijur é a patrocinadora do evento, né? E é uma Legal Tech que cresceu mais de 1000% aí durante a pandemia e faturou mais de 20 milhões nos últimos anos, né? Eles vão falar sobre gestão jurídica inteligente, quais os modelos de contratação que fazem reduzir custos e aumentar aí os resultados. A Graciele é advogada e consultora de inovação na Exijur também. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Marília. Vamos lá. Bom, eu vou contar um pouquinho sobre a história do Exijur, como é que a gente chegou até aqui, e em seguida eu vou passar a bola para a Graça, que vai falar de maneira mais técnica e mais aprofundada sobre diversos modelos de contratação e como eles podem ser estratégicos a depender de cada fase, cada contexto dos escritórios de advocacia, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui, só um instante. Ok. Beleza. Ok, já conseguem ver minha tela, pessoal? Tá aparecendo aqui pra gente. Perfeito, então, vamos lá. Bom, falando aqui um pouquinho, né, já trazendo, né, os desafios, né, da gestão dos escritórios de advocacia e a contratação, né, os modelos de contratações de advogados é um desses grandes desafios para os escritórios de advocacia. Só um minutinho. Eu acho que tirou minha apresentação. Deixa eu voltar. Um minutinho só. Só um minutinho. Tá com a minha apresentação na tela? Sim, está no card Desafios da Gestão em Escritórios de Advocacia. Perfeito. Então vamos lá, né? A gente sabe, né, que no Brasil a gente tem aí mais de 1,5 milhão de advogados, cerca de 80 milhões de processos ativos, né? Um estoque inacabável, né, de processos judiciais, né? Então é um grande problema. E aí eu quero trazer um pouquinho, né? Quem sou eu, né? Um pouco da minha história, porque que um cara que não é advogado veio parar nessa área jurídica, né? Naturalmente, venho da área de tecnologia, eu já tenho mais de 15 anos de experiência. Antes da Exijur, eu tinha uma software house, uma empresa de desenvolvimento de software, e empreendo desde os 19 anos, quando eu abri meu primeiro CNPJ, né? Porém, mesmo não sendo advogado, eu senti na pele a dor de perder um prazo processual, né? Então, por isso que eu vim parar na área jurídica e vou contar para vocês um pouquinho mais dessa história, tá? Então, hoje atualmente eu sou casado, sou pai, tenho minha filha, está com 8 meses agora, né? Como eu disse, eu abri meu primeiro CNPJ na área de tecnologia com 19 anos, isso já tem mais de 15 anos. Também sou praticante, fui competidor, 2 vezes medalhista mundial de jiu-jitsu também, pratico até hoje. Sou empreendedor Endeavor, atualmente CEO e founder aqui na Exijur, e também sou mentor, advisor de algumas outras startups e investidor anjo também. E falando um pouco mais, né, o caos desse mercado jurídico, né, a gente sabe, né, que os advogados enfrentam desafios diários, né, é um problema muito grande, né, a gente tem hoje cerca de 5 milhões de advogados ao redor do mundo, né, em cada parte do mundo tem modelos diferentes de contratações de advogados, né, que no Brasil a gente tem algumas restrições, alguns modelos que funcionam melhor, outros nem tanto, e fora do Brasil, a Graça vai trazer com bastante detalhe aí modelos alternativos que são utilizados também fora do Brasil, a nível global, e que podem também ser utilizados aqui no país, né? Aqui no Brasil. E a gente sabe que em todo o mundo, né, entre esses mais de 5 milhões de advogados ao redor do mundo, a gente está falando aí de um mercado aí de mais de 750 bilhões de reais
desperdiçados com tarefas repetitivas, com ainda um modelo de advocacia muito analógico, né? E uma estrutura ainda muito conservadora que a gente tem aqui no Brasil. E uma espécie também de reserva de mercado meio que perpetuado pela OAB, mas que isso vem vem mudando, né, ao longo desses últimos anos, né? E eu acho que a Graça vai poder trazer um pouco mais de detalhes sobre isso também em seguida. Enfim, como é que o cara do TI, da tecnologia, veio parar na área jurídica, né? Então, aqui nessa foto tá minha avó, na direita para a esquerda aqui, que já faleceu, felizmente em 2014, teve um câncer muito rápido e veio a falecer. Minha mãe e minha irmãzinha de um aninho nessa foto. Essa foto tem exatamente 14 anos, né? E o que aconteceu foi que eu fui criado pela minha avó, pela minha mãe, e a gente conseguiu realizar o principal sonho da nossa família, que era adquirir a casa própria, que era ter o nosso lar, né? Então, a gente adquiriu esse imóvel, né, com um contrato de gaveta, e 10 anos depois que a gente morava no imóvel, a gente descobriu que a incorporadora que vendeu o imóvel para a gente, vendeu o mesmo imóvel para várias outras pessoas diferentes. Inevitavelmente, essa situação, esse caso foi parar na justiça. Minha mãe contratou um advogado para poder atuar nesse processo, e com isso, né, acabou que em meados de 2015, esse advogado perdeu um prazo, foi revel, não avisou nada para a gente, e em 2015 a gente foi surpreendido com um oficial de justiça com uma ordem de despejo. E aí, inconformado, né, sem entender muito bem aquela situação, como que tinha chegado naquele ponto, eu levei o processo por advogado da minha software house e ele falou: olha, Vinícius, o máximo que vai acontecer é habilitar um crédito no processo para vocês receberem de volta tudo que já foi pago pelo imóvel. Naquela ocasião, a gente já tinha pago mais de 90% do valor do imóvel, mas não teve o que fazer. A gente teve mais 2 dias para entregar o imóvel e fomos literalmente despejados, né? E aí foi quando eu fui tentar entender como que a gente tinha chegado naquela situação. E aí foi que o meu advogado da minha software house naquela época falou: olha, Vinícius, aqui no escritório a gente realmente tem um grande desafio para gerenciar esses prazos. A gente já tentou implementar algumas tecnologias, mas é tudo muito burocrático e inseguro. A gente não confia e a gente utiliza até hoje, era um recorte eletrônico, mas analógico, que o motoboy entregava todos os dias para o escritório as publicações do Diário Oficial. E eu fui ver, cara, mas isso é inconcebível. Será que realmente não tem uma solução no mercado que resolva esse problema para que os advogados não tenham tanta dor de cabeça, tanta dificuldade para controlar os seus prazos e consigam se dedicar àquilo que realmente é mais importante, que é fazer justiça para os seus clientes, né? Atender bem os seus clientes. E foi quando, para minha surpresa naquela época, em 2015 ainda, eu me deparei que realmente não tinha uma tecnologia que integrasse de uma maneira muito mais automatizada a gestão dos prazos e das audiências para o escritório de advocacia. E aí foi então que eu resolvi criar o que hoje é o EasyJur. Então eu comecei a desenvolver como um projeto paralelo naquela ocasião, e em 2016 tinha ali, um ano depois, já tinha uns 300, quase 400 advogados utilizando, sem pagar nada, simplesmente para que eu pudesse aprender e como eu iria resolver esse problema para os advogados da melhor forma possível. Foi quando eu resolvi: olha, agora chegou a hora de dar o próximo passo. A gente lancei esse produto com um convênio com a OAB daqui de Minas Gerais. Com 30 dias tinha mais do que 5.000 advogados utilizando. Que foi realmente quando eu vi, né? Cara, tá mais do que na hora de ideias inovadoras aliviarem essa carga, né, das atividades repetitivas e dessa dor de cabeça de gerenciar as demandas do dia a dia no escritório de advocacia, né? E foi por isso que eu desenvolvi o que hoje é o EasyJur, mais uma vez, que é a proposta de ser uma plataforma completa para a gestão de ponta a ponta dos escritórios de advocacia e departamento jurídico de empresas. E aí, com isso, né, hoje a gente tem uma marca aí de já ter atingido mais de 60.000 advogados que já utilizaram alguma das nossas tecnologias, das nossas soluções. E com isso, de lá para cá, eu já levantei aí mais de 7 milhões de investimento, né? A gente tem aí vários investidores aí que confiam e apostam aí no sucesso da EasyJur. E vários cases aí na mídia também, a gente já saiu em várias revistas, em vários portais aí do mercado também, e agora, recentemente, a gente acabou de fazer mais uma rodada de 1,4 milhão de reais, exatamente para endereçar
novas tecnologias, inovações para ajudar os advogados, os departamentos jurídicos na contratação desses advogados, né, e também na terceirização aí dessas demandas aí jurídicas aí para outros advogados. E aí, com isso, né, a gente também esse ano foi reconhecida entre as 3 melhores soluções de software e plataforma de gestão de demandas jurídicas, tanto para escritórios de advocacia quanto para departamento jurídico de empresas também. Mas o mais importante, eu acho, está aqui. Em 2019, a justiça de alguma forma foi feita, né? Para vocês terem noção, óbvio que a gente sabe o quanto que a justiça no Brasil, o sistema judicial no Brasil é lento e burocrático. Até hoje, quase 10 anos depois, a gente não recebeu de volta aquilo que a gente pagou no processo. Mas eu gosto muito de dizer que a justiça foi feita de alguma forma, porque em 2019 eu dei um novo lar, um apartamento quitado com as chaves na mão da minha mãe. Então, de alguma forma, a justiça acabou sendo feita fruto do que a gente tem construído aqui na Exijur, que é levar a justiça para a nossa sociedade. E o advogado é um stakeholder, é um agente fundamental para isso, e a gente decidiu fazer isso, empoderando o advogado com tecnologia e soluções inovadoras para que ele possa realmente fazer o seu papel aí na nossa sociedade. Ser o catalisador, eu acho, da justiça aqui no Brasil. E eu acho que a nossa missão maior, sem nenhum tipo de limitação, é democratizar exatamente esse acesso à justiça para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor de todo o mundo, eliminando mais de 10 bilhões de horas de trabalho manual e repetitivo para mais de 2 milhões de advogados ao redor de todo o mundo, né? Então, esse é o que a gente gosta de chamar aqui de BHAG, que é o nosso sonho grande audacioso, né? Traduzindo para o português, do inglês é Big Hair Audacious Goal, é a nossa meta cabeluda audaciosa, vamos dizer assim, que é gerar esse grande impacto aí no mercado jurídico. Principalmente porque a gente sabe como que os escritórios de advocacia realmente funcionam. Em geral, aqui no Brasil, a gente tem, a grande maioria são escritórios full service, ou as maiores bancas trabalham em contencioso de volume, tem algum braço consultivo, poucos, na menor quantidade, são escritórios mais segmentados. Em maior volume, aqueles que eu tenho visto aqui dentro da base da Exijur, que mais têm conseguido alavancar os seus resultados, são aqueles que trabalham com advocacia mais focada no empresarial. E a gente também tem muita advocacia, muitos advogados que atuam com pessoa física. No trabalhista, por parte do reclamante, no previdenciário e no criminal, são as 3 principais áreas que se destacam dos nossos clientes aqui na Exijur. E eu separei aqui as 20 principais dores e desafios que os advogados têm no dia a dia, mas a gente sabe que não se limita apenas nesses 20, né? Inúmeros problemas. Realmente tem muito problema para a gente resolver ainda nesse ecossistema, né, dentro da área jurídica aqui no Brasil. E o principal, que foi fruto da fundação da Exijur, é o gerenciamento de intimações eletrônicas, das audiências e dos prazos de uma forma ainda manual, ainda muito analógica. A gente sabe que os advogados gastam a maior parte do tempo em tela, elaborando ou revisando documentos, como petições e contratos desde o início. Para vocês terem noção, aqui na Exijur, a gente desenvolveu aqui uma biblioteca totalmente gratuita, com mais de 150 mil modelos de documento, cujo qual tem mais de 15 mil downloads todos os meses, exatamente para poder ajudar o advogado a sair da tela branca na hora de elaborar um documento. Realizar pesquisas de jurisprudências e precedentes ainda manualmente. A gente sabe o quanto é difícil utilizar o Google, né, para poder pesquisar jurisprudências, ou até mesmo o Jus Brasil, né? Você faz uma pesquisa de uma jurisprudência, traz lá milhares de resultados. E qual daqueles resultados realmente se encaixa com o caso concreto que vai te ajudar a elaborar uma tese ali, uma fundamentação vencedora para os seus processos. E a lista vai indo até esses 20, né? Que é integrar a gestão comercial, financeira e jurídica, tudo dentro de uma única solução, para trazer uma tomada de decisão baseada em dados, baseada em fatos, né? Dificuldade para escalar a operação com qualidade. Então, qual o escritório hoje que poderia falar que de um dia para o outro ele conseguiria atender com a mesma qualidade 50% mais clientes, 100% mais clientes? Ele poderia, de um mês para o outro, dobrar a sua capacidade de atendimento sem prejudicar a qualidade. Então, esse é um grande desafio também, de estar preparado
para crescer, para lidar com um aumento da carteira de clientes, da carteira de processos também. Dificuldade de delegar essas tarefas, gerenciar as equipes para garantir que o time todo esteja trabalhando adequadamente, no tempo certo, nos prazos da melhor maneira possível. Muitos dos escritórios, a gente sabe que eles fazem uma confusão financeira, ignoram o ponto de equilíbrio financeiro, a gestão do fluxo de caixa do escritório e acabam subestimando o poder de ter um fluxo de caixa positivo, né? Muitos ainda usam planilhas ou sistemas obsoletos para a gestão da parte financeira. Essa dificuldade também de controlar a carga de trabalho dos advogados, a ausência de ferramentas adequadas, essa incerteza de quais clientes ou casos dentro do escritório são mais rentáveis de fato, né, para conseguir precificar e cobrar melhor ali os seus honorários, né? A dependência exclusiva, em grande parte dos casos, de indicações para fechar novos contratos de honorário, então não tem uma área comercial ou um marketing jurídico que traga previsibilidade do fechamento de novos honorários, novos contratos para dentro da operação do escritório, né? Essa falta de previsibilidade, né? Os desafios na gestão e retenção desses clientes, o aumento da receita que cada cliente traz para o escritório ao longo do tempo, o maior tempo possível também, que a gente chama de LTV, que é Lifetime Value, é o dinheiro que aquele cliente deixa dentro do caixa do escritório durante todo o ciclo de vida que ele é cliente do escritório, né? Então, assim, a gente sabe que tem muitos problemas e um dos principais problemas é essa delegação de atividades, a gestão ali das demandas e como montar um time para conseguir absorver essas demandas com qualidade, né? A gente sabe que a parte técnica na hora de montar um time, contratar outros advogados, é uma preocupação muito forte para que garanta que a credibilidade, o nome do escritório, o nome do advogado que está ali na porta, realmente ele tem ali a qualidade que se busca, né? Então, esse é um dos grandes desafios. E, geralmente, os advogados resolvem, entre aspas, né, a grande maioria desses problemas dependendo muitas vezes de indicação boca a boca, contratam agências de marketing que muitas das vezes é genérica, que não entende as nuances de atuar no segmento jurídico, as restrições que a própria OAB impõe, ainda que mais flexíveis, desde 2021 da atualização do provimento de marketing jurídico, né? Utilizam ainda, vou contratar um estagiário, vou usar planilha, ou utiliza algum software dinossauro, que nada mais é do que um repositório de informações, que mais parece que o advogado trabalha para o software do que o software alivia e resolve grande parte das atividades manuais e repetitivas, né? Ou utilizam muito e-mails, esses relatórios em planilhas de Excel, ou algum sisteminha, né? Que se fala. Então, o sisteminha não resolve esse tipo de problema, né? A gente precisa de sistemas robustos que entendam real como que funciona a operação de um escritório de advocacia e que se possa ter ferramentas e controles e indicadores que a demanda que seja realizada, não somente pessoalmente pelos sócios, mas por toda a equipe do escritório, seja possível ser controlada o nível de qualidade e o tempo e a eficiência da operação jurídica, né? E muitas das vezes precisam contratar mais advogados na mesma proporção que o escritório cresce, tendo uma eficiência muito baixa, muito prejudicada, né? Ou pensam que simplesmente terem mais processos ou mais clientes, sem entender como esse cliente que realmente pode ser mais rentável para o escritório, pode ser mais estratégico, né? Ou, ainda assim, acabam tendo que recorrer a empréstimos e aperto financeiro, principalmente no final do ano, que a gente sabe que tem uma sazonalidade, principalmente daqueles escritórios que dependem, em grande parte, de honorários de êxito, né? Então, no período do final do ano, os advogados acabam não se preparando muito bem e isso acaba gerando uma dor de cabeça para eles também e pode prejudicar muito aí a forma de contratação dos escritórios, tendo ali, às vezes, que atuar muito com advogados, às vezes, parceiros de serviço e tendo muita dificuldade de lidar com essa sazonalidade. E a gente sabe que trilhar a carreira na área jurídica não é uma jornada de uma corrida de velocidade de 100 metros
rasos, né? É muito mais uma maratona. São anos e anos estudando, né, na faculdade. Muitas das vezes, não é raro, eu vejo muitos advogados querendo contratar um estagiário para pagar R$ 500, R$ 800 por mês. Então, é algo assim que não é incomum, apesar de ser muito assustador esse tipo de realidade. Muitas das vezes passam mais de 5, 10 anos já atuando na área para ganhar menos de R$ 4.000. Então, para vocês terem noção, a gente teve aqui mais de 30 mil advogados que responderam à nossa pesquisa que atuam sozinho ou têm um pequeno escritório e ganham menos de R$ 4.000 por mês, com mais de 5 ou 10 anos atuando na advocacia. E passam, né, a vida toda, às vezes, nesse labirinto, sem conseguir crescer o escritório, montar um time consistente, né, ou até mesmo inovar na forma de estruturar a contratação de advogados e de montar esse time na área jurídica, né? E, por fim, acabam tendo que buscar uma segunda fonte de renda ou que, infelizmente, acabam desistindo ou perdendo a esperança de crescer e de ter uma vida próspera na advocacia, né? E aí, no final das contas, não existe mágica nem atalhos. O que existe mesmo a importância de montar um time consistente. Não se constrói um grande escritório ou um caso de sucesso sem um time consistente. Então, eu acho que, já entrando nesse ponto, a cultura organizacional é um dos principais pilares que podem ajudar os advogados a entender um pouco melhor qual o ponto, o momento ou a parte das suas demandas que ele vai poder utilizar modelos diferentes de contratação de outros advogados, né? Então, acho que a cultura é algo essencial para se pensar quando vai se trabalhar em modelos alternativos de contratação de advogados, né? E ter uma liderança. Não adianta nada contratar e não acompanhar para garantir que aquela demanda está sendo corretamente realizada, seja por um advogado que é um profissional CLT dentro do escritório, um advogado associado, um parceiro de serviço, ou até mesmo a contratação de plataformas alternativas para terceirizar algumas demandas, como plataformas de correspondentes, por exemplo, que a gente sabe que tem bastante aqui no país, né? E, por fim, aqui um planejamento estratégico. Então, a cultura, uma liderança forte e exigente e um planejamento estratégico para definir muito bem qual é o público que o escritório quer atender, o tipo de demanda, o tipo de escritório que ele vai montar, como eu disse, se é um escritório mais de volume, se é um escritório mais boutique, se é mais voltado para o empresarial ou para a pessoa física, é fundamental entender isso, trazer isso para dentro do planejamento estratégico do escritório para definir quais são as melhores práticas e modelos de contratação de advogados para cada um dos seus escritórios ou até mesmo para o departamento jurídico, né? Então, esses modelos de contratações, né, é o que agora eu quero passar aí o bastão para a Graça, que ela vai entrar com bastante profundidade aí, trazendo aí os principais modelos que existem fora e aqui no Brasil, quais são os seus prós e contras e benefícios de utilizar até mesmo alguns tipos de modelos mais alternativos de contratação. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho mais da história da criação da Exijur e como que a gente está contribuindo um pouquinho aí para melhorar a vida dos advogados e levar a justiça para a nossa sociedade no final do dia. Obrigado, pessoal. Obrigada, Vini. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Graça, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu ver aqui, vocês já estão vendo aí certinho? Vini, vocês estão vendo minha tela? Ou ainda não? Acredito que estejam vendo, né? Sim, a gente já está vendo, Graça. Ah, então tá, obrigada. Então, gente, eu sou a Graciele, hoje eu sou prestadora de serviço lá na Exijur, né? Estou como colaboradora, como consultora de inovação. Sou advogada desde 2012, sou pesquisadora e mestranda na UFMG em inovação tecnológica. E aí, durante essa jornada minha como advogada, em escritório de advocacia, em startup, eu acho que eu já contratei milhares de advogados aí ao longo dos últimos 10 anos.
E hoje a gente vai discutir esse tema crucial para a gestão dos departamentos jurídicos, dos escritórios de advocacia, né? Os modelos de contratação de advogados que a gente tem à disposição e como que esses modelos impactam diretamente a produtividade e a reputação desses escritórios. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui daqueles modelos clássicos que a gente conhece, né? Que são o CLT, o associado, um pouco de riscos trabalhistas, a perspectiva de futuro do setor jurídico. Vamos trazer alguns dados comparados aí com outros países e também falar um pouquinho das ALSPs, que é um modelo que está ganhando notoriedade no mercado jurídico mundial. E aí, eu separei para vocês aqui, eu acho que são os principais modelos de contratação que a gente utiliza, principalmente aqui no Brasil. E esses modelos dependem muito do tamanho do escritório e do tipo de serviço prestado por esse escritório, né? O que a gente mais vê é que quanto maior o escritório, mais tipos de modelos diferentes ele usa. Então, hoje, a gente tem alguns escritórios de advocacia como clientes e a gente vê que tem associado, tem PJ, contrato correspondente, tem logística jurídica. Então, eles vão adaptando ali, de acordo com a necessidade, esses diversos tipos de contratação. Eu fiz um quadro comparativo aqui, para a gente ver um pouquinho das vantagens e das desvantagens de cada modelo. Então, a gente tem regulação jurídica para praticamente todos eles. Na CLT, a gente usa, né, a lei mesmo de consolidação das leis trabalhistas. É um modelo que, para o colaborador, costuma fidelizá-lo um pouco mais. Ele tem mais estabilidade, tem mais benefícios e um vínculo ali que é mais claro, né? Ele está bem estabelecido na lei. Mas, como desvantagem para o escritório de advocacia, a gente vê que tem um custo alto. E é um pouco mais burocrático, né? Se você, igual o exemplo que o Vinícius deu, se você vai aumentar amanhã em 50% o número dos seus clientes aí no seu escritório, como que você faz? Imagina contratar todo mundo e aí você perde aquela carteira, você tem que demitir todo mundo. Então, é um modelo um pouco mais rígido e difícil quando a gente pensa nessa escalabilidade dos escritórios. Os escritórios costumam receber o tempo todo carteiras de cliente, mas às vezes também essas carteiras saem, o cliente resolve internalizar. Então, são necessidades muito fluidas que às vezes nesse modelo mais enrijecido existe um pouco de desafio aí, né? Mas eu acredito assim que o que eu mais vejo é esse segundo modelo, que é o modelo de advogado associado ou sócio de escritório. É um modelo bem usual, acho que talvez um dos mais utilizados. Nele, o associado ele tem uma participação ali no resultado, ele tem mais autonomia, mas a proteção trabalhista ela já é um pouco mitigada, porque a gente tem um risco desse colaborador ingressar ali, dizendo que tem vínculo trabalhista, enfim, que é o reconhecimento disso. Então, é um modelo que traz uma certa insegurança para os escritórios, né? Ainda sendo mais utilizado. A gente vê também o modelo de PJ, que é aquele contrato, né, com os advogados, em que eles atuam como prestadores de serviço, pessoa jurídica. Também temos o risco aí do vínculo empregatício, mas a vantagem de diminuir os encargos trabalhistas. Os correspondentes jurídicos, é muito difícil um escritório que atua em massa ou a nível nacional não ter contratação de correspondente jurídico, né? Eu sempre digo que seria um modelo ideal. A gente contrata só na medida do que precisa, paga só o que utilizou, uma maravilha. Mas esse modelo, embora extremamente flexível e capaz de suportar esses altos e baixos aí da gestão dos clientes do escritório, ele tem um menor controle sobre a qualidade, né? Você não tem um vínculo, mas aí também você não tem ali uma gestão sobre aquela pessoa, sobre a qualidade, como aquela pessoa vai atuar. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente da apresentação. A gente também tem os terceirizados. Então, quando você contrata logísticas ou outras empresas para resolverem a contratação para você, e é bom porque você tem a vantagem de descentralizar as tarefas, reduzir os custos operacionais, mas, ao mesmo tempo, você perde ainda mais esse controle por quem está fazendo lá na ponta e como está fazendo, né? E a gente tem uma coisa muito nova, que é o modelo de contratação pelas ALSPs, que são os provedores alternativos. Diferente das terceirizadas, eles são especializados em criar soluções para o departamento jurídico. Então, imagina que você precisa de nós vamos falar mais deles também à frente,
mas se você precisa de um projeto, você contrata essa empresa que vai criar um time específico para resolver esse projeto para você, ou para realizar aquela demanda. Enfim, é um modelo que não é só uma prestação de serviço, né? Mas é quase que uma consultoria para que essa contratação de profissionais possa ser realizada. E aí, quanto aos riscos trabalhistas, eu acho que merece a gente falar, a gente dar um destaque, porque acaba que muitas vezes a gente contrata ali como associado, mas a gente tem subordinação, tem habitualidade, tem onerosidade, e esses são critérios que acabam caracterizando o vínculo empregatício. Então, os escritórios eles têm que tomar cuidado para definir mais claramente as funções dos advogados e garantir que esses contratos sejam cumpridos, né? Que às vezes você combina uma coisa com a pessoa, mas ali na prática outra acontece. E aí a gente começa a ter um risco trabalhista cada vez maior. E para mitigar esses riscos, a gente sabe que definir claramente o papel desse profissional dentro da empresa é muito importante. Evitar a caracterização, né? Ele é uma PJ ou ele não é? Se ele é uma PJ, a gente tem que buscar as características que permeiam esse contrato para que seja cumprido. E garantir a conformidade com as nossas leis. A gente pode, às vezes, criticar, achar que aqui no Brasil é muito engessado, mas é o que temos. E eu costumo dizer que a gente tem que fazer o que a gente pode com o que a gente tem. Não adianta lutar contra isso, né? A gente pode lutar em outros âmbitos, mas nesse ponto a gente tem que seguir as leis que a gente tem aqui no nosso país. E aí, só voltar aqui que eu queria comentar uma coisa, para a gente sempre pensar que as plataformas hoje de contratação de profissionais, elas acabam atuando também como uma camada extra de proteção jurídica. Então, se eu contrato um advogado diretamente, eu estou mais exposto ao risco trabalhista. Se eu contrato um advogado que está numa plataforma na qual ele está à disposição não só do meu escritório, mas de outros, automaticamente ele já não pode dizer que é exclusivo meu. Então, eu consigo, com isso, ganhar uma camada extra aí de proteção. E aí, como eu falei que a gente ia comentar um pouco mais sobre os correspondentes jurídicos, eu te contratei, contei para vocês, acho que milhares deles, e a princípio sempre acho que é um modelo perfeito, é um modelo que a gente tem que investir no Brasil, não pensar nesses correspondentes só como aquele cara que está fazendo um bico, né, que está fazendo um trabalho menos importante, mas pensar nele como um profissional essencial para que a gente possa operacionalizar esses 80 milhões de processos que a gente tem em tramitação no Brasil. Eu até brincava assim, é difícil quando você pega um jovem advogado e pergunta, no almoço de domingo lá, né, com a mãe dele, qual que é a sua especialidade? Todo mundo espera que se diga, eu sou penalista, eu sou criminalista, eu sou da área civil, mas ninguém fala, não, meu sonho é ser correspondente jurídico. Então, os correspondentes, eles acabam sendo um pouco marginalizados, como se fosse uma coisa menos importante. E não é, né? Eles são essenciais. Sem eles, a gente, como é que uma carteira como, por exemplo, do Itaú, conseguiria fazer audiências no Brasil inteiro, todos os dias, se a gente não tivesse correspondentes? E aí os escritórios têm sempre aquele dilema, vamos internalizar as contratações ou nós vamos terceirizar e contratar correspondente? E aí, esse modelo, embora ele seja comum aqui no Brasil, ele é muito complicado. Você não tem controle sobre o que está acontecendo lá na ponta, né? E aí eu quero mostrar para vocês um exemplo, que esse foi um fluxo que eu criei com um cliente, tem um tempo já, de uma audiência. Então, o departamento jurídico me falava assim, o meu principal problema é que eu contrato o correspondente e a ata vem toda errada, eles não fazem a proposta de acordo que eu pedi, eles não juntam os documentos, então eu quero trocar de correspondente, eu quero contratar outra logística para me atender. E aí, contrato outra logística e acontece a mesma coisa e a mesma coisa. Né? É fácil a gente pensar que a gente vai mandar um e-mail contratando um correspondente e que no final a gente vai ter uma ata de audiência perfeita do jeito que a gente sempre quis. É fácil a gente colocar a culpa no contratado, né? Mas o desafio é a gente pensar quais os processos operacionais envolvidos e como que a gente está repassando isso para a pessoa que está trabalhando lá na ponta. Então, o Vinícius falou uma coisa muito importante ali, quando ele listou as principais dores. Às vezes, a gente, enquanto departamento jurídico, pensa nas dores do nosso escritório e quer resolver. Quer fazer um sistema, quer contratar uma tecnologia para que dentro do escritório a gente tenha tudo de mais eficiente que a gente pode. Mas aí a gente só manda um e-mail para o advogado fazer audiência.
E quando você vai fazer uma audiência, todas essas coisas podem acontecer. Geralmente começa que dificilmente o escritório manda todas as informações que a pessoa precisa. Quantas vezes eu já vi contratação de audiência que era virtual, a pessoa foi presencial, porque o escritório não mandou o link, ou mandou o link, mas o link não abriu. Então, quem essa pessoa vai contactar no seu escritório no momento que o link não abrir? Quem ela vai procurar se ela chegar no endereço e descobrir que a audiência não era lá? Então, existem 1000 percalços que podem acontecer durante a execução de uma audiência que, quanto mais humana a gente torna essa operação, mais chance de erro ela tem. Por isso que a gente tem que se atentar muito para as tecnologias à disposição, para que a gente possa cumprir esse fluxo de uma maneira melhor. E aí a EasyJur, por exemplo, é muito preocupada com isso. Né? Como que eu vou otimizar as tarefas desse advogado para que ele não perca prazo, como o Vinícius falou, né? Para que ele não precise depender de uma moto para levar a publicação para ele em casa. Ou seja, tornar essas tarefas repetitivas menos humanas e mais com tecnologia, para que o advogado possa fazer o que ele faz de melhor, que é focar na estratégia, focar em como fazer boas perguntas para a testemunha. Eu acho que esse aqui é um desafio. Eu gosto de mostrar esse exemplo, porque a gente costuma achar que a atividade do correspondente é fácil, mas ela não é. E aí, essa contratação de correspondente jurídico, ela tem vantagens e desvantagens, como todos os modelos, né? Então, se você pensar, a gente tem aí um trabalho que é pontual, isso é muito bom. A gente tem flexibilidade, não é um custo alto, mas também a gente tem uma perda de qualidade quando a gente só manda o serviço para a pessoa e espera que ele volte completamente certo. A gente não tem controle sobre como essa pessoa vai fazer, se essa pessoa se organiza por planilha, se ela tem um sistema, se ela se organiza com o próprio pensamento, né? Tem gente que gosta de contar com a memória. Então, a gente tem dificuldade de provisionamento desses custos. O Vinícius comentou sobre isso também. Eu contrato geralmente uma audiência lá no Nordeste por R$300, no Rio de Janeiro custa R$70, e em Minas custa 120. E como que essas pessoas elas se organizam? Elas mandam nota fiscal para vocês? Vocês têm nota fiscal de todo mundo? Cada vez mais a Receita Federal está cobrando e está em cima da gente. E aí, será que ainda dá para a gente continuar contratando as pessoas por planilha e não pegar nenhum recibo, não saber se aquela pessoa está pagando INSS ou não? Então, a gente tem que se atentar e pensar nisso cada vez mais quando a gente fala aí nas contratações de profissionais jurídicos, né? Principalmente para os escritórios que têm atuação nacional. A gente sabe que é uma dificuldade você conseguir padronizar correspondentes ou até mesmo logísticas pelo Brasil todo. Então, o nosso setor ele tem perspectivas para o futuro muito ligadas à necessidade de a gente se atualizar em novas tecnologias. Né? O setor jurídico no Brasil ele passa por transformações crescentes o tempo todo, uma demanda cada vez maior de automação de processos. O desafio vai ser a gente poder equilibrar a adoção desses modelos flexíveis de contratação com as necessidades jurídicas de cada escritório, tentando mitigar cada vez mais os riscos, sempre e principalmente os trabalhistas, né? E aí, eu queria mostrar para vocês um pouquinho... primeiro, deixa eu falar sobre as transformações desse setor, porque eu acho, assim, eu sou advogada, e lá em 2015, o Vinícius estava surpreso, o advogado das publicações serem tratadas daquela forma. E eu lembro que também em 2015, eu ficava abismada que os advogados, para tirar cópia de processo, pegavam aquele processo imenso e iam para a fila lá do scanner da OAB, dentro dos fóruns. E às vezes eu ligava ao advogado, não, doutor, eu estou na fila, já tem 2 horas aqui para escanear. E aí meu sonho naquela época era fazer um aplicativo de scanner de mão para advogados. E a gente fez, não deu muito certo na época, mas eu acho que esse inconformismo que originou a EasyJur, né, que me motiva também, esse inconformismo com a gente ver os advogados ainda não tendo tecnologia à disposição, ainda fazendo as coisas de forma muito manual, é um grande desafio do nosso setor jurídico. Se eu pedir vocês para fazer uma conta rápida, vocês vão poder fazer na cabeça, pegar uma caneta, uma calculadora ou Excel, né? Então, será que para eu ser inovador, eu tenho que sempre usar o Excel? Não, porque se eu pedir para você contar 2 mais 2, você não vai ligar o computador para fazer essa conta.
Então, o desafio do nosso setor jurídico não é, vamos usar tecnologias muito robustas e a qualquer custo. Não, é entender o que é melhor para o nosso escritório. E a gente não precisa ir lá criar um sistema novo para poder fazer isso. A gente pode entender no mercado que a gente já tem à disposição. Mas se a gente não tiver esse pensamento de inovação, que é se perguntar o tempo todo, será que o que eu estou fazendo pode ser feito de uma maneira mais rápida e melhor, a gente vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Né? E é importante, para que os escritórios tenham uma vantagem competitiva, que a gente crie essa mentalidade de inovação dentro dos departamentos jurídicos. E aí eu trouxe para vocês alguns dados para a gente comparar com outros países. E por que isso é importante, né? Na economia mundial, o mundo é dividido no que os economistas chamam de países de centro, como Estados Unidos, Japão, por exemplo, e países de periferia, no qual a gente se insere, que é o Brasil. E aí, antes, lá na Segunda Guerra Mundial, os economistas ainda explicavam o crescimento, o desenvolvimento econômico através de duas coisas, capital e trabalho. Então, se tivesse capital e tivesse trabalho, o país se desenvolvia, se não tivesse, isso não acontecia da mesma forma. Só que aí, depois da Segunda Guerra Mundial, em que todos os países estavam destruídos, eles viram que alguns países começaram a despontar e não conseguiam explicar isso só através do capital e do trabalho. E eles descobriram que existia uma terceira característica que tinha que ser olhada do ponto econômico, que era a inovação. Países que investiram em inovação e nas práticas novas de manufatura se desenvolveram muito mais do que os outros. Por isso que o setor jurídico também, nós, o tempo todo, a gente tem que olhar para os países de centro. A gente tem que, quando for criar uma estratégia, pensar num novo plano de negócio, numa nova forma de contratação, dar um giro e tentar identificar o que é que todo mundo está fazendo, para que a gente possa tirar insights. Né? Nós, humanos, a gente aprende geralmente de duas formas. A gente aprende errando ou observando. Então, eu sempre prefiro observar primeiro, encurtar esse caminho, ao invés de errar por minha conta, ver o que é que todo mundo está fazendo, para poder errar menos. Aí eu quero dividir com vocês aqui alguns dados. Lá nos Estados Unidos, o modelo principal deles é o Associate Partners, que o advogado começa como empregado e pode se tornar sócio à medida que ele vai progredindo na carreira. Tem esse sistema At Will Employment, que permite que o advogado possa ser dispensado de uma maneira mais fácil e rápida. Então, ele pode ser dispensado ali a qualquer momento, desde que ele não tenha sofrido discriminação ou violação de contrato. Isso seria maravilhoso no Brasil, né? Mas serve para nos inspirar, porque aqui, para você dispensar, principalmente se for CLT, é bem burocrático. Então, lá vigora muito esse modelo de freelancer, de profissional autônomo, que quer crescer dentro do escritório, mas que também tem suas próprias demandas ali pessoais. Já na China, o mercado jurídico e a prática da advocacia é muito regulada pelo governo. Então, a forma mais comum de contratação é dentro dos escritórios mesmo, por meio de um contrato de trabalho. Esse contrato é formal e eles recebem salários fixos. E tem uma hierarquia muito forte. Né? Mas depois a gente vai ver alguns números e a gente vai entender um pouquinho da relação disso. No Japão, ele tem um mercado bem competitivo jurídico, lá tem poucos advogados, eles costumam ganhar muito bem. Os escritórios tendem a ser bem tradicionais, então lá eles valorizam a lealdade, que a pessoa faça uma carreira de décadas dentro do escritório. O número de advogados, como eu disse, é relativamente baixo, são empregos formais e que têm muita estabilidade e muitos benefícios. Lá é muito raro o modelo de advogado autônomo. E aí eu separei para vocês aqui num quadro alguns números, e o que mais chama atenção aqui é que no Brasil o número de advogados por habitante é muito grande em comparação aos outros. Nos Estados Unidos, ainda é 245 pessoas para um advogado. Está longe da gente, mas nem tanto. Mas olha a comparação com a China e Japão. Lá é um advogado para mais de 2.500 habitantes. E aí, se a gente for pensar nisso aqui, por que Estados Unidos e Brasil são os países que têm mais profissionais autônomos nessa área e China e Japão não? A gente vê claramente que quanto mais advogados num país per capita, mais a gente começa a ter modelos alternativos de contratação. Queria ser uma coisa quase que óbvia, né?
Quanto mais advogados eu tenho, mais gente eu tenho à disposição, é a regra da demanda e da oferta, e, portanto, mais tipos de contratação eu começo a ter. E aí a gente tem aquele que eu falei que valeria a pena a gente fazer um tópico à parte para falar, que são os provedores alternativos de serviços jurídicos, chamadas aí ALSPs. Elas são organizações, né, que ganharam uma temática mundial no mercado jurídico, estão se tornando cada vez mais relevantes, inclusive aqui no Brasil é um movimento que está começando, que tornam a contratação não só do advogado, mas a contratação de uma consultoria para montar times para resolver os problemas do escritório. E aí, a origem desse conceito começou lá nos anos 90, a gente tem uma empresa que chama Axiom, ela foi uma das pioneiras em oferecer esse tipo de contratação, né, uma alternativa para os escritórios, e ela introduziu esse modelo lá nos Estados Unidos, criando projetos específicos. Então, se você tem no seu escritório uma demanda de 1.000 petições por dia, ao invés de você contratar um monte de advogado, alugar um andar lá na Faria Lima inteiro, colocar esses advogados lá, empresas especializadas desse ramo vão montar times específicos para trabalhar para vocês. Sejam eles times remotos, sejam associados a tecnologias, vão buscar essas tecnologias para associar essas contratações. Então, mais do que uma contratação, é uma consultoria completa de como realizar aquele serviço da forma mais eficiente e barata possível. Nos outros países, né, a gente vê que nos Estados Unidos já é comum empresas desse tipo. Aqui no Brasil, elas estão surgindo. A EasyJur mesmo é uma empresa de ponta que está sempre atenta a esses tipos de necessidade, de não ser só um software, mas ser algo que resolva o problema dos seus clientes. Então, a gente vê que está aumentando cada vez mais essa necessidade de um serviço mais especializado, e é algo que a gente pode ajudar vocês aí no que vocês precisarem. Os benefícios das ALSPs é a redução de custo, né? Porque, igual eu expliquei, você não vai ter só uma contratação, mas você vai ter todo um estudo de como, por quê e o que é melhor contratar. Elas complementam o escritório de vocês, então é quase como se você tivesse constantemente ali uma assessoria à sua disposição para te mostrar o que tem de melhor no mercado de tecnologia, de solução para aquilo que você precisa. E elas acabam tendo um impacto no mercado jurídico global. Você pode ter times não só aqui no Brasil, mas você pode montar times de advogados em qualquer lugar. E aí, gente, eu queria dizer para vocês que é mesmo um desafio, né? É um desafio compreender as necessidades únicas de cada escritório, desenvolver planos, escolher como a gente vai contratar, qual tipo de modelo de contratação a gente vai usar. Não é uma decisão fácil, mas a gente tem que sempre ter em mente o binômio eficiência versus redução de custo. E isso tem uma relação direta com a capacidade do escritório de realizar as tarefas de forma cada vez melhor e mais rápida. Então, em essência, esse processo de se tornar cada vez mais eficiente, ele visa o desperdício de recursos. E assim, vocês sabem melhor do que eu o custo que é a terceirização de contratação de profissionais no escritório. Né? Eu ouso em dizer que talvez seja um dos maiores custos que o escritório tem. Então, a gente tem que olhar para isso com um olhar mais profissionalizado, desde sempre e a partir de agora. Nós aqui da EasyJur desenvolvemos para vocês um diagnóstico de inovação jurídica 100% gratuito. Então, como que vai funcionar? Basta você acessar a nossa landing page, responder um questionário que a gente criou, e a gente vai devolver para vocês um diagnóstico identificando as oportunidades, dando dicas de tipo de contratação, identificando como que vocês podem ganhar essa eficiência na contratação de profissionais. E aí, para ter acesso a esse diagnóstico, basta pegar o celular aí, apontar para esse QR Code, que vocês vão direto lá para a página. Não demora mais que de 5 a 10 minutos para vocês responderem o questionário, é bem simples. E aí a gente devolve para vocês aí com um diagnóstico completo, eu tenho certeza que vai ajudar muito no dia a dia de vocês, nas contratações, vai ajudar vocês a ganhar eficiência. Tá bom? Muito obrigada. Espero ter ajudado um pouco aí, né? Obrigada, Vinícius. Obrigada a vocês pela oportunidade. Muito bom estar com vocês aqui hoje.
O microfone está fechado, Vinícius. Bom, mais uma vez aí, obrigado aí, Grace. Uma satisfação aí poder te ouvir. Muito leve, muito legal. Eu acho que as leis trabalhistas aqui no Brasil, né? Eu acho que elas foram feitas, eu acho que no momento que o país precisava muito disso, mas e que isso precisa evoluir um pouco mais, né? A gente tem aí a reforma trabalhista também pelo Temer, né? E que isso acabou incentivando outros tipos de modelo de contratação em várias outras áreas, e na área jurídica não é diferente. Eu acho que isso cada vez mais vem evoluindo. Então, plataformas alternativas, como a Grace mesmo colocou, elas já são amplamente utilizadas nos Estados Unidos, e eu acho que aqui no Brasil isso tem começado mesmo em pequenos passos, né? E eu acho que quem preencher aí o diagnóstico vai poder receber aí um feedback muito legal da Graça aí, de oportunidades de pegar um pouquinho do dinheiro que está na mesa, né, e ter mais eficiência nesse modelo de contratação, entendendo o momento do escritório, o tipo de advocacia do escritório, né, para poder trazer mais qualidade, na prestação dos serviços, trazer mais eficiência para as operações jurídicas dos escritórios e também das empresas, né, no final do dia, né. Então, tipicamente é o que toda empresa ou escritório busca, né, otimizar as suas operações, uma maior lucratividade, né, ter um tempo, né, menor na hora de poder fazer ali o crescimento ali do seu time. Então, imagina, o processo de ter que contratar um advogado. Então, você abre uma vaga, vai ficar 30, 60 dias, às vezes, para preencher aquela vaga. Você vai ter que treinar aquela pessoa, então é mais uns 6 meses para onboardar. Não é o onboard de uma pessoa, de um novo colaborador, um novo advogado, seja ele no nível de liderança dentro do escritório ou no nível mais júnior, ele não dura apenas uma semana, ele dura alguns meses, né? E imagina que você gastou 2 meses para poder trazer esse profissional e em 6 meses ele não fica mais no escritório. E aí você vai ter mais 2 meses de novo para abrir a vaga outra vez. Você vai ter mais 6 meses para poder chegar com um novo colaborador, um novo advogado, naquele ponto do que o anterior saiu. Ou seja, já se passou quase um ano e meio, né? Qual é o custo disso para um escritório? De uma contratação errada, de não olhar para a cultura, não olhar para esses modelos alternativos também e a estratégia de atuação do escritório, né? Então, acho que essa é uma decisão muito importante. E a faculdade não ensina, né, para o advogado como é que ele vai contratar, como é que ele vai montar o escritório dele, como é que ele vai construir o time, como é que ele escolhe um sócio, né? Como é que ele vai fazer um processo de entrevista para poder contratar ali um advogado, independente do modelo, ou um processo, os critérios que ele vai precisar avaliar na hora de contratar um correspondente, ou uma plataforma, ou um modelo alternativo, né? Então, acho que esse diagnóstico aí é algo muito valioso aí para quem quer otimizar a operação do escritório, trazer mais eficiência e segurança para a operação jurídica aí do escritório do departamento jurídico, né? Então, acho que foi muito bacana, Graça. Obrigado. Obrigado aí, Marília, também pela oportunidade de poder estar trazendo um pouco mais da nossa visão aí, contribuindo aí para formas alternativas que os escritórios possam crescer, escalar e serem cada vez mais eficientes aí na busca pela justiça dos seus clientes. Nós é que agradecemos, Vinícius e Graciele. Eles estão aí disponíveis, caso vocês tenham dúvidas, caso vocês queiram trocar aí figurinhas com eles, eles estão disponíveis. Os contatos podem procurá-los aí no LinkedIn, que eles estão disponíveis, né?